Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre uma mulher que nós podemos aprender muito com ela no dia de hoje. Mas eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você sempre ficar sabendo quando nós lançarmos um vídeo novo por aqui, tá bom? Então nós vamos meditar hoje em Gênesis a partir do versículo 3. Nós vamos falar de Eva. Gênesis 3, a partir do versículo 1. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, a cobra perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, ou seja, Eva meio que estava pagando para ver, né? Vamos lá, mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E rolando papo, né? A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Gente, se nós voltarmos um pouquinho logo no começo que nós lemos, nós vamos perceber que estava rolando o maior papo entre a cobra e Eva, né? E é estranho isso, né? Quando a gente pensa, parece um desenho animado, né? Mas deixa pra lá. Vamos ficar com o conteúdo disso. O mais interessante é que a gente olha para esse contexto e fala assim: como que Eva foi dar bola para uma cobra? Tipo, conversando com uma cobra. Que esquisito isso. Hein? Mas tudo bem. Continua. Já tá uma coisa estranha aí, né? Conversando com uma cobra. Beleza. A cobra coloca dúvida naquilo que de fato Deus já tinha ordenado para Eva. Ela coloca dúvida, questionamento no coração e na mente de Eva. Terceira coisa, Eva, sabendo da resposta, sabendo que estava errado, sabendo que não podia, pagou para ver. E foi lá e comeu. Foi lá, fez aquilo que não deveria fazer. Além de ter feito aquilo que ela não deveria fazer, ela vai lá e ainda dá um pedaço da fruta para o marido. Ou seja, você vê que tá tudo errado. Eva começa a conversar com uma cobra, dá atenção para o inimigo coloca dúvida e questionamento no coração dela. Essa dúvida e esse questionamento que foi colocado no coração de Eva faz com que ela queira pagar para ver. E ela vai lá, peca, e não só peca, mas faz seu marido pecar também
e com ele vem o castigo e todas as outras coisas que nós já sabemos sobre toda a humanidade. A minha pergunta aqui para nós eu me lembrei, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de Davi. Davi, quando está na sacada do seu palácio, descansando sem fazer nada, e de repente Davi, da onde ele estava, ele vê uma bela mulher se banhando, Batseba. E diz a Bíblia que Davi então pede para chamar essa mulher, pede para trazer essa mulher até ele, e ele acaba ficando com essa mulher e acaba desenrolando vários outros problemas na vida de Davi. E não foi diferente na vida de Eva. Todo pecado tem uma consequência, e nós podemos ver hoje, através da história dela, quanta consequência que até hoje nós temos em função de uma pessoa que estava desatenta, através de uma mulher que não prestou atenção e decidiu não obedecer. Ela não estava assim, eu fui sem querer, sabe? Não foi isso, olha. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que ela estava consciente, ela conversava com a cobra, trocava uma ideia com a cobra lá, e a cobra pergunta: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Ou seja, ela podia, ela tinha outras coisas para ela fazer, mas ela ficou concentrada. O inimigo, a cobra aqui, concentrou ela naquilo que ela não podia. Isso aqui, Eva, você não pode fazer. E era exatamente isso que o inimigo, a cobra, fez com que Eva olhasse e ficasse assim: mas você pode comer tudo isso, mas não pode comer isso aqui? Mas por que será? E às vezes nós temos que prestar atenção nisso na nossa vida. Nós podemos fazer tantas coisas boas, e muitas vezes o que o inimigo vem mostrar para nós é aquilo que nós não podemos fazer. E aquilo que nós não podemos ou não devemos fazer, parece que acaba vindo até com um brilhinho a mais. Porque você não pode fazer, mas você quer. Mas você não pode, mas você quer. Você não pode. Aquela briga doida, dentro da gente. E a gente precisa entender uma coisa: ir pelos nossos sentimentos nunca foi algo muito bom. Ficar trocando ideia ou argumentando, trocar uma ideia com o inimigo, trocar uma ideia com o diabo nunca foi uma coisa legal. O mal nós precisamos cortar pela raiz. Sai de perto, sabe? Silencia isso. Ora ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? É interessante que aqui Eva nem precisava orar. Ela já sabia o que ela tinha que fazer. Muitas vezes nós sabemos o que tem que fazer. Nós só não fazemos porque de fato nós não queremos. Então nós precisamos aguçar o nosso coração e o nosso entendimento e jogar a real com a gente mesmo. Que hora e que dia que você vai criar vergonha na cara de fazer aquilo que você precisa fazer e não apenas ficar fazendo aquilo que você acha que deve ser feito? Então nós precisamos olhar para nós e entender isso. Eu vou ficar até quando nisso? Vou ficar até quando enrolando ou me permitindo ser enganada por isso? Aqui nós percebemos claramente que Eva não foi enganada. Aqui no final, ela ainda fala: então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Ou seja, além de ela ter falado com a cobra, comeu a fruta, pecou, deu para o marido comer. Depois de ela ter feito tudo isso, ela ainda mentiu, porque a cobra me enganou. A cobra não enganou ela. A cobra não enganou ela. A cobra apenas instigou algo que estava no coração dela. A cobra apenas despertou algo que já estava no coração dela. A curiosidade dela ir além daquilo que ela podia. Então nós precisamos trazer isso para o nosso dia de hoje. Nós sabemos, muitos de nós sabemos aquilo que precisa ser feito. Nós sabemos quando devemos parar, nós sabemos da maneira que devemos agir, mas muitas vezes nós não agimos, não é porque nós não sabemos, é porque nós não queremos. É diferente. Então hoje, muitas vezes a gente fica se acusando Eva, mas quantas de nós estamos replicando, reproduzindo as mesmas
coisas que Eva fez. Eva tinha um direcionamento, ela sabia o que ela tinha que fazer, mas ela decidiu não obedecer. Ela decidiu não fazer aquilo que precisava ser feito. Ela decidiu colocar em questionamento aquilo, a ordem que o Senhor já tinha dado. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós somos testados para saber se nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer ou se nós vamos fazer aquilo que nós queremos fazer. É aqui que mora o detalhe. E é aqui que nós precisamos parar e analisar a nossa própria vida. Pensar, poxa, será que de fato eu estou sendo enganada, não estou percebendo o que está acontecendo? Ou eu estou fingindo não entender aquilo que eu já sei que tem que ser feito e negligenciando aquilo que precisa fazer. Que eu e você não sejamos como Eva, que nós de fato possamos guardar as palavras do Senhor no nosso coração e nos esforçarmos ao máximo de buscar viver aquilo que o Senhor de fato quer que a gente viva. Não uma pseudo-santidade, nem uma pseudo-fé, não é algo aleatório, não é algo assim que está jogado ao vento. Não, nós sabemos aquilo que nós precisamos fazer. Eu e você, muitos de nós, esses dias eu estava falando com o Senhor e o Senhor falou isso para mim. As pessoas, elas não se perdem pelas grandes coisas, elas se perdem nas pequenas. Não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar apenas, mas são as pequenas. Porque tem pessoas que de fato podem tropeçar em pedras muito grandes. Porém, nós precisamos estar atentos, porque às vezes quando não encontramos grandes pedras, nós podemos tropeçar nas pequenas. E esses dias o Senhor tem falado isso comigo. O ser humano, ele não cai, ele não tropeça nas grandes coisas, são nas pequenas. Nós precisamos estar atentos, porque são os pequenos detalhes da nossa vida, do nosso dia a dia, que às vezes fica encharcado de coisas que a gente finge não ver, que a gente não quer colocar em prática e fazer aquilo que precisa fazer. Então que hoje você possa sondar o seu coração, sondar a sua vida e perceber se há alguma área na sua vida que precisa ser transformada por Deus, que de fato nós estamos em trajetória de transformação. Se você percebe que você está passando por isso, enfrente isso cara a cara e olhe para essa circunstância. Você pode ser tentado a fugir dessa situação, porém eu quero convidar você a olhar para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e fazer aquilo que de fato Ele quer que a gente faça. E não fingir que nós não estamos entendendo o que o Senhor quer que a gente faça. De fato, Eva tropeçou e caiu em algo que atrapalhou toda a humanidade. Recaiu sobre Adão uma responsabilidade que era de cuidar da sua esposa e ele não fez. E isso não altera a responsabilidade que Eva tinha, porque Eva sabia. De fato, nós podemos perceber que ela não foi enganada, ela caiu no pecado porque ela quis. E muitas vezes nós caímos no pecado não é por deslize, mas porque de fato nós olhamos e vamos caminhando para o pecado, porque nós não damos conta, perdemos o freio de mão daquilo que nós precisamos fazer de fato, e isso não apenas nos machuca, nos fere, mas também pode causar grandes danos para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então eu quero dizer isso para você, analise. Gosto muito de trazer aquele texto do apóstolo Paulo, quando ele fala: examinar, pois, o homem a si mesmo. E eu quero trazer isso para nós. E vamos examinar a nossa vida, para que nós possamos de fato agradar o coração de Deus e não atrair para nós pecados, problemas, dificuldades que vão atrapalhar. Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos pode causar um impacto muito grande às pessoas que estão à nossa volta e a toda a humanidade. Se você for uma bênção, certamente você abençoará muitos, mas se você for um problema, certamente será também um problema para muitos. Então que nós possamos decidir no dia de hoje ser uma bênção,
ser tu uma bênção, como o Senhor disse na palavra para Abraão, ser tu uma bênção. Então que nós possamos ser uma bênção na vida das pessoas, da nossa família que estão ao nosso redor, porque a bênção ela protege, ela não atrapalha, não fere, não machuca. O que atrapalha, o que fere, o que machuca é o que o diabo e toda a sua infraestrutura por trás traz consigo através do pecado, quem tem o hábito de complicar a nossa vida não é a bênção do Senhor. Quem tem o hábito de complicar a nossa vida é o pecado, porque a palavra do Senhor diz que o pecado ele gera morte, ele gera destruição, ele gera tristeza, ele gera dores. Então, é lógico que nós sabemos que para cada dor que nós temos, o Senhor traz consigo um bálsamo. Se nós podemos evitar essa dor, melhor, né? Então, que hoje, no dia de hoje, nós possamos escolher a bênção, escolher seguir os preceitos que o Senhor já nos falou para fazer e não fazer como Eva fez, tentando a sorte, foi lá e pecou sem ao menos perceber as consequências que ia trazer para a vida dela, para as pessoas que estavam ao redor dela, e ela nem sabia, mas o pecado dela tocou toda uma humanidade. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. E eu já quero lembrar você de novo de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para a gente sempre se encontrar aqui, para podermos compartilhar juntos da palavra de Deus. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau.